Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem novamente aí a cara de exausto, né? Estou aqui no colégio novo e hoje está uma barulheira muito grande ali fora. A usina Bom Sucesso está usando a escola para um treinamento dos colaboradores deles. Então, talvez vocês escutem alguns barulhos, né, de pessoas conversando ali fora. Vão entrando aí, vão sintonizando o nosso bate-papo, porque nós vamos começar, né, a nossa aula. Hoje, se eu não me engano, a nossa quinta aula sobre os conhecimentos gerais do concurso, que a cada dia mais se aproxima, se torna realidade, né? Vamos entrando aí, pessoal, vou esperar mais um pouquinho. Então, pessoal, o concurso ele está se aproximando. Surgiu alguns comentários aí de que o concurso seria adiado novamente. Esses comentários não são oficiais. Até então segue as datas normais que já estavam previstas. Acredito eu que a única possibilidade do concurso ser adiado é caso a terceira onda da Covid-19 realmente aconteça de uma forma alarmante. Tirando isso, segue o cronograma normal. Então, boa noite para vocês que chegaram agora, boa noite para vocês que ainda vão entrar, boa noite para vocês que assistirão a essa aula depois pela gravação disponibilizada. Hoje, nós vamos falar sobre os desastres naturais, que é um dos conteúdos programáticos do edital de conhecimentos gerais, beleza? Desastres naturais do Brasil. Então, como sempre, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só organizar a minha imagem. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os desastres ambientais e naturais no nosso grande país chamado Brasil. Então, nós vamos fazer aí em 4 etapas, né? As definições operacionais e importantes sobre os desastres naturais. Na segunda parte, um breve histórico dos principais desastres naturais do Brasil. A terceira parte, descrição mais detalhada de um evento, né, de algum destes desastres. E a quinta parte, a discussão sobre os tipos de impactos que os desastres ambientais podem causar. Então, esse aqui é mais ou menos o nosso conteúdo programático de hoje. Lembrando que depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, esse PDF com os slides. Então, vamos lá, as nossas definições importantes, né? Trouxe aqui do site do IBAMA para vocês esse pedaço de informação aqui para a gente, desse laudo técnico, né, do IBAMA, para a gente fazer essa introdução geral. De acordo com o glossário, né, da Defesa Civil Nacional, desastre, entre aspas, né, a palavra desastre, o termo desastre, significa resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então, desastre, de acordo com a Defesa Civil, é tudo aquilo que não deveria estar acontecendo, mas acontece, ou por causas naturais ou por causas humanas, beleza? E que gera um impacto socioeconômico ou um desastre do ecossistema, ou um impacto, né, sobre o ecossistema.
Então, isso aqui é o que está definido lá no laudo técnico do glossário da Defesa Civil, que foi tirado por essa fonte aqui do site do IBAMA. Então, nós vamos ter, dentro disso, dentro desses desastres, como eventos adversos, naturais ou humanos, ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema ou socioeconômico, nós vamos ter 3 classificações: a evolução, a intensidade e a origem. Então, nós sempre vamos olhar a evolução do desastre, a intensidade do desastre ou a origem do desastre. Por exemplo, se eu pedir para vocês agora, pensem num desastre aí que vocês lembrem. A maioria de vocês capaz que vai lembrar de Brumadinho, Mariana. Aqui em Goiás nós vamos ter o Celsius 137, que nós vamos falar dele também. Então nós vamos ter que ver qual foi a evolução disso, qual foi a intensidade, o grau que isso gerou, o que isso gerou para aquela sociedade, o que gerou para aquela comunidade que estava ali, e qual foi a origem. A origem foi humana, a origem foi natural. Então, essa é a classificação de um desastre ambiental. Então, nós vamos ter também esse outro tipo classificatório. Minha imagem vai ter que ficar meio cortada aqui, só para dar para vocês lerem, né? Então, vou ter os agudos, os crônicos e a somação de efeitos parciais. Deixa eu voltar a minha imagem. Vamos lá para os agudos, né? Caracterizam-se pela velocidade com que o processo evolui e, normalmente, pela violência dos eventos que acontecem. Podem ocorrer de forma inesperada e surpreendente. Toda vez que eu falar durante a aula hoje, pessoal, evento, lembre-se que evento nessa aula significa desastre ambiental. Então, um desastre ambiental agudo é o quê? Ele se caracteriza pela velocidade que o processo acontece, ou seja, um desastre ambiental agudo, ele é surpreendente, ele vem de surpresa, ele é inesperado. Por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho foi inesperado, ou pelo menos a gente acha que foi, né? Porque talvez os engenheiros saberiam que aquilo poderia acontecer. Mas o mais inesperado mesmo é um deslize de terra, uma avalanche, um rompimento de uma represa. Então, isso são desastres ambientais agudos, beleza? Que se caracterizam pela velocidade do processo, né? Pela violência pelo que os eventos acontecem. Nós vamos ter também os crônicos. Estes desastres, esses eventos, ao contrário dos súbitos, que seriam esses, caracterizam por serem insidiosos e por evoluírem através de etapas de agravamento progressivo. Por exemplo, as secas, beleza? Vocês já devem ter reparado que do ano passado para esse, a seca está mais forte. O ano passado, nessa época, ainda estaria muito frio e algumas chuvas pontuais, né? Ou aquilo que um geógrafo diria, chuvas frontais. E não, a seca já começou desde do final do mês passado, início desse mês, a seca já começou, melhor dizendo. Vocês podem reparar que os pastos já estão amarelos, a gente está com medo aí, quem mexe com terra, né? Está com medo das fontes de água secarem. Na chácara mesmo, eu tenho lá um poço de peixe que a gente está de olho o tempo todo para não secar e tal. Então, são desastres crônicos, né? Eles vão evoluindo com o partir do tempo. Crônico vem de tempo, né? De cronologia. Então, vai evoluindo a partir do tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui até mesmo a teoria aí do aquecimento global, né? As geleiras estão cada ano mais diminuindo porque está vindo muito calor, o aquecimento global, e vai causando esse desastre. Vocês sabem que se as geleiras resolverem acabar de uma vez e virar tudo água, deixar de ser gelo e virar água, vai inundar muitas cidades, né? Então é também um evento crônico. Nós vamos ter também a somação de efeitos parciais, que caracterizam-se pela somação de numerosos acidentes ou ocorrências semelhantes, cujos danos, quando somados ao término de um determinado período, definem um desastre muito importante. Então, os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, aquilo que vai somando.
por exemplo, a gente está lá numa empresa, né? E vocês serão funcionários da empresa chamada Prefeitura Municipal de Goiatuba. Então, se tiver um acidente de trabalho, vocês vão vendo que isso vai acumulando, 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 e quando é somado no final do processo, nós vamos ter esse evento, né? Esse desastre de somação de efeitos parciais, que quando vai somando essas partes, se torna um grande desastre. Então, o acidente de trânsito é muito grande quando se soma. Talvez a gente tenha um acidente isolado, mas quando vai somar com todos os acidentes que já aconteceram naquela curva ali, pode ser que se dê um grande desastre. Então, repetindo para vocês, nós vamos ter 3 tipos também de eventos, né? Nós vamos ter os agudos, que se caracterizam pela velocidade com que o processo de desastre acontece. Nós vamos ter os crônicos, que vai acontecendo no determinado tempo, e a cada novo tempo, a cada novo ciclo, vai evoluindo. E nós vamos ter esses aqui também de somação de efeitos parciais, que as partes vão somando e formando um todo grande. Então vamos ver quanto à intensidade, né? Então nós vimos sobre a evolução, agora a intensidade. Nós vamos ter os de pequeno porte, né, o de nível 1, nós vamos ter o de médio porte, nível 2, grande porte, nível 3 e muito grande porte, nível 4. Então nós temos 3 tipos de níveis para definir um evento, um desastre ambiental. Vamos pegar aqui os desastres ambientais de formações parciais de acidente de trânsito ocorridos na Avenida Presidente Vargas. Talvez ele entre aqui, no pequeno porte. Vamos pegar o desastre natural chamado pandemia do Covid-19. Ele já entra no muito grande, nível 4. Vamos pegar o Brumadinho. Talvez ele entraria no médio porte, porque assolou Brumadinho, não assolou outra comunidade. Claro que as comunidades vizinhas ali, sim, né? E vamos pegar, por exemplo, o Césio 137, que assolou toda uma região metropolitana de Goiânia, ou quase toda. Então, esses são os níveis de intensidade que vocês vão encontrar. Isso aqui tudo lá do site do IBAMA. Depois eu vou passar as referências para vocês sobre um desastre ambiental. Então, os desastres ambientais de níveis de intensidade 3 e 4 são considerados como situação de emergência e estado de calamidade pública. O Covid-19 é um estado de calamidade pública. E por isso são amparados por leis das 3 esferas do Poder Executivo, beleza? Os desastres por somação de efeitos espaciais e de evolução crônica ocorrem com maior frequência, gerando muitos prejuízos aos municípios. Isso aqui é importante vocês saberem. O que gera mais dano para o município é essa somação de efeitos espaciais e de evolução crônica. Por exemplo, a Saneago, ano passado, para quem não sei se todos vocês são aqui de Goiatuba, ou se já estavam em Goiatuba o ano passado, mas ano passado a Saneago teve um problema com a água, né? As nascentes da Saneago começaram a secar. Então, eles tiveram um problema de evolução crônica. Se eles não se prepararam para esse ano, o problema vai ser ainda maior, gerando prejuízo, então, para o município. E os de efeitos parciais, por exemplo, teve uma lombada, né, um quebra-molas que se colocou na Avenida Manuel Vitorino, no meados do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e eles tiveram que refazer, porque vários acidentes aconteceram por falta de sinalização. E é um desastre também que causa prejuízo para o município. Entenderam? Aí nós vamos ter as origens, né? Nós já falamos, só lembrando, da evolução, agudo, crônico e somatório, são os 3 tipos de evolução. Nós falamos da intensidade, né? E nós vamos falar agora da origem. Então, as origens eu vou ter, eles são naturais, antropogênicos, ação do homem, ou mistos. Tanto o homem interferiu na natureza e a natureza respondeu, entendeu? Então, isso tudo até aqui, pessoal, antes de nós entrarmos nos desastres ambientais propriamente ditos, nós vamos ver que
Estamos desmiuçando, né, a frase do início, que os desastres naturais são resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Beleza? Então vamos lá. Vamos entrar nos desastres ambientais no Brasil. Então aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a seca, nós temos a radiação, nós temos os animais nas praias ali. Esse animal aqui, possivelmente por conta de tá morto por conta de alguma coisa, que é do homem, né? Acontece muito por derramamento de óleo ou lixo nos mares, nos rios. Temos inundações, queimadas, rompimento de barragem. Então, são alguns exemplos de desastres ambientais que ocorrem aqui no Brasil. Tivemos aí a queimada do Pantanal, né, o ano passado. Vamos começar pela seca. As secas que se instalam periodicamente na região nordeste do Brasil se relacionam com múltiplos fatores condicionados pela geodinâmica terrestre global em seus aspectos climáticos e meteorológicos. Seria uma definição de seca. Claro que hoje nós não podemos assimilar seca ao Nordeste. Goiás, na verdade, Centro-Oeste, tem cada dia mais vivido essa realidade. Claro que dentro do Nordeste não é um evento demarcado pelo período de estiagem de julho até início de outubro, né, que é mais ou menos o período da seca em Goiás. No Nordeste é um pouco mais amplo isso. Em algumas regiões também, tem outras regiões do Nordeste que chove bastante, mas Goiás ele tem entrado, parte do Norte também tem entrado nessa ocasião. Então aqui eu tenho uma imagem da seca e essa definição. Então vamos lá alguns pontos característicos da seca. É fator mais limitador no semiárido do Nordeste, tanto para a vida humana e animal quanto para a agropecuária. A seca ela gera aí um prejuízo muito grande, né? Tanto para o agro quanto para a pecuária. Aqueles que conseguem produzir, vocês podem perceber que as estimativas estão que o preço do gado cresça demais até outubro. Por quê? Porque para manter o gado gordo, vai se precisar investir muito. Se o agropecuarista está investindo muito, é sinal que as coisas vão subir. Para produzir, vai ter que investir muito, gastar com irrigação, então tudo vai subir na seca. Ainda mais para nós que dependemos do agro. Redução da produção das culturas de subsistência, ou seja, vai diminuir a produção dentro das hortas, dentro das fazendas aí, produto. A safrinha esse ano, por exemplo, aqui na nossa região, que se fala muito de safrinha, foi muito ruim. Se vocês andarem, semana passada eu estive na região, saindo de Guatuba, fui até Joviane até Vicentinópolis, depois fiz o caminho de volta, acompanhando o deputado Álvaro Guimarães, e a gente via que os milhos não cresceram, o sorgo não desenvolveu, tudo isso que era produzido na safrinha não desenvolveu por conta da seca, entendeu? Então nós vamos ter as desnutrições das famílias, as famílias que vivem em estado de vulnerabilidade vão ter aí, por conta do alto preço das coisas, da baixa produtividade, vão ter aí um processo de desnutrição. Nós vamos ter a diminuição das condições da saúde das populações, porque se você não leva condição de vida, condição de alimentação para as famílias, se aquilo diminui, o preço eleva, a gente tem essa também diminuição das condições de saúde. A formação de verdadeiros bolsões de pobreza e miséria, tudo relacionado novamente. Emigração de pessoas dos campos para as cidades, contribuindo para comprometer ainda mais os já precários serviços básicos de saneamento, saúde, educação, transporte e habitação. Muito interessante fazermos um parêntese nesse ponto, no filme que acredito que todos vocês já viram, que chama O Alto da Compadecida,
nós temos lá quando vai ter o julgamento final, né, o juízo final do saudoso João Grilo, que a senhora Aparecida chega e fala que tem que levar em consideração a vida sofrida do João Grilo, porque aí tem uma frase que ela fala assim, vai mostrando umas imagens, lembro muito bem da cena, que ele ia para a cidade quando a seca chegava e ao receber notícias da chuva, corria como se fizesse brotar esperança naquele coração, algo do tipo. Então, a seca, ela faz com que as pessoas vão para a cidade, saindo dos campos, porque não está conseguindo produzir, vão para a cidade, e o acúmulo de pessoas na cidade gera um problema de saneamento. Saneamento básico, saúde, educação, transporte, porque é muita gente, o êxodo rural faz isso, né? Muitas das cidades não estão preparadas para receber esse pessoal, e o pessoal que vem do campo talvez não tenha um preparo, uma condição financeira para estar dentro de um âmbito social muito grande. Foi assim que surgiu as favelas, né? As favelas não quer dizer criminalidade. Eu tenho a língua presa, é difícil falar essa palavra. As favelas, elas surgem na sua origem porque o pessoal faz o êxodo rural em busca de serviço nas cidades, e como eles não tinham como se integrar na sociedade, eles ficam às margens da sociedade. O que é estar à margem da sociedade? É não entrar na cidade. Então eles vão construindo a sua casa aqui, a sua casa ali, nananana. Nós vamos ter também o agravamento do subdesenvolvimento social, ou seja, eu deixo aquela camada do desenvolvimento, continuo desenvolvendo, mas eu esqueço que aqui tem um subdesenvolvimento. Pessoas que estão tentando desenvolver, mas não têm condições para chegar. Então, vocês podem ver que a seca, que é um evento, desastre ambiental crônico, ele gera tantas características negativas, né? Antes de passarmos para as inundações, só falar que, assim, muitas vezes a gente não dá moral para a seca, né? A gente chega na época do calor, a gente nem fala seca, fala época do calor. Fala assim, eu queria um ar-condicionado, eu queria uma piscina, mas a gente esquece que tem pessoas que não têm nem o que comer. Vocês que serão servidores públicos, lembre-se de trabalhar para a sociedade. Agora vamos para as inundações, né? As inundações são provocadas por chuvas intensas, súbitas e violentas, com elevações de rios, lagos, canais, áreas represadas, que escoam de forma rápida e intensa, provocando o transbordamento. Este tipo de desastre costuma surpreender por sua violência e menor previsibilidade, exigindo uma monitoração complexa. É interessante salientar, pessoal, que realmente a inundação pode ser um evento de desastre ambiental agudo. Vem uma chuva muito forte e inunda. Mas nas grandes cidades acontece também pelo lixo que é jogado na rua, né? Então entope os bueiros e acontece a inundação. Então ele é misto, né? Pode ser tanto natural quanto humano. Cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas são afetadas por inundação todos os anos. Com registro de mortes e desabrigados, né? O governo federal aplica milhões de reais em recursos e ações assistenciais, além de aporte de outros recursos estaduais e municipais. O que vocês pensam? Quando acontece uma inundação na cidade de São Paulo, quem que atende? A prefeitura tem que ajudar, o Estado maior tem que ajudar, as organizações sociais têm que ajudar, porque assola uma grande população num tempo muito pequeno de prazo e muita gente perde tudo, né? Agora vamos ver os desastres ambientais por produtos perigosos. Produto perigoso é aquele que representa risco à vida, né, ao meio ambiente e ao patrimônio, individual ou público, de acordo com as Nações Unidas. Então,
Então, nós vamos ter as classes, né? A primeira classe é a classe 1, né? Os explosivos. Classe 2, os gases. Aí vamos sucessivamente, para não ficar repetindo classe. Líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, CES-137, materiais radioativos, né, que é o CES-137, substâncias corrosivas, substâncias e artigos perigosos diversos. Então, aqui vamos ver um exemplo. Duto, né? Um duto de gasolina que foi rompido, né? A Vila de Socorro, lá em Cubatão, São Paulo. A Petrobras enterrou uma rede de dutos para transporte de combustíveis, sobre o qual a população de Vila Socorro construiu uma favela. Com o vazamento desse duto, né, de um dos dutos, o combustível derramado gerou um grande incêndio, com quase 200 mortos. Então, vocês pensam, a Petrobras foi lá, inativou um tubo, e o pessoal foi, à margem da sociedade, novamente que a gente falava, construiu a favela, foi aumentando a cidade e ocorreu um vazamento e 200 pessoas morreram. Vamos ver agora o caso do Shopping Center, gás GLP, lá em Osasco. Só beber uma água. Garganta, quando eu falo muito, e mais no final do dia, né? Final da noite já quase. Foi constatado um vazamento na instalação fixa subterrânea destinada a conduzir o GLP, gás de cozinha, para diferentes pontos do prédio, do shopping, né? O gás sob pressão explodiu na parte inferior da construção, provocando destruição parcial do shopping. Deixou cerca de 40 mortos e inúmeros feridos. Em 15 de novembro de 2004, durante a operação de descarga na cidade portuária de Paranaguá, no Paraná, o navio químico Vicunha, do Chile, explodiu e se incendiou, causando a morte de 4 tripulantes. Estimativas apontam que cerca de 4.080 toneladas de metanol e 285 toneladas de óleo de vários tipos, entre eles grande quantidade de combustível marítimo, foram derramadas no mar. Pensa o desastre ambiental para a vida marinha, né? Muitos animais marinhos foram afetados em uma faixa de 170 quilômetros ao longo da baía, né, do porto. Entre eles podemos citar aves aquáticas, crustáceos, golfinhos e tartarugas, e ainda algumas unidades de conservação ambiental. Aquela foto lá no início, né, e uma charge. Houve prejuízo no cais e no terminal onde o navio estava atracado. Pequenas embarcações, atividades portuárias, pesca e turismo tiveram enormes prejuízos. Então, gera novamente um prejuízo socioeconômico. Se o cara não pode pescar, ele não tem como vender. Se ele não vende, ele não leva dinheiro para casa. Ou o produto sobe de preço porque lei da oferta e da procura, entendeu? Vamos lá, CES-137, os goianos chega arrepia, né? Nós, goianos. Aconteceu no dia 3 de setembro de 1987, um dos mais graves desastres radioativos do mundo devido à contaminação do CES-137. Nesse desastre, ocorreram 4 mortes ficou um erro aqui, né? E 129 pessoas ficaram contaminadas. A descontaminação dos locais afetados produziu cerca de 13,4 toneladas de rejeitos contaminados, divididas em 14 contêineres lacrados, onde permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Então, isso aconteceu em 87, falta muitos anos ainda. E ele aconteceu pela falta de informação, a negligência e a irresponsabilidade do hospital que deixou. Professor, o que é o CES-137? Eu não sou de Goiás, estou chegando agora. Quem é mais antigo deve ter assistido Linha Direta, né? Dava até medo, e passou esse CES-137 lá. O
K-137, pessoal, esse senhor aqui, esse jovem, ele catava metais para vender em ferro velho e achou, dentro de um hospital abandonado, uma máquina de raio-x. Pegou os ferros, ao abrir um tubo de ferro lá, na verdade chumbo, né? Ele encontrou uma areinha azul que brilhava no escuro. E saiu distribuindo, mexia naquilo, ia comer. E quando viram, estava todo mundo contaminado da família, da redondeza, todo mundo teve contato. Porque aquela areinha que brilhava no escuro era radiação. Foram encontrados 93 gramas de cloreto de césio no aparelho. Radioatividade aproximada de 51 TBq, quase uma usina nuclear. Em termos de dose absorvida, né? O que é essa dose absorvida? Dose de exame do raio-x abdominal é de aproximadamente 0,8. Então a gente recebe 0,8 quando a gente faz um raio-x, mas eles receberam 93 gramas. As 4 vítimas fatais receberam entre 4 e 6, beleza? Sintomas apresentados: começa com a dorzinha de cabeça, vômito, sangramento, diarreia e a morte. Atendendo às recomendações do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, responsáveis da CNEN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e da CEMAN, que é o Centro de Monitoramento Ambiental, foi criado em Goiânia um local de armazenamento desse rejeito, né, desses objetos contaminados, que foram colocados embaixo de uma montanha artificial revestida de chumbo e concreto. Essa aqui. Então, isso aqui tudo tem coisa enterrada, container enterrado, aqui e aqui. Rompimento de barragem. Olha aí, ó, o barro. Só mais uma água. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem do Fundão, do complexo minerário de Germano, em Mariana, em Minas Gerais. Eu morava em Minas Gerais nessa época, eu lembro da tristeza que foi. Eu morava próximo de Mariana, cerca de 4 horas de Mariana. Foram lançados cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro no meio ambiente. Parte desse material foi carregado até o estado do Espírito Santo, impactando aproximadamente 632 quilômetros de cursos hídricos, né, de rios. Então, toda essa área aqui, ó, pessoal, mais embraxada, e esse rio aqui, até chegar no Espírito Santo, foi contaminado. Então, algumas fotos de desastre, né? Olha, os rios cheios de barro. Isso aqui já é lá no Espírito Santo. Aconteceu lá em Minas, isso aqui já é lá no Espírito Santo. Mariana. Prejuízos. Classificou-se esse desastre como sendo de intensidade nível 4, muito grande porte. Da evolução súbita devido... de evolução foi súbita devido a velocidade e violência dos eventos ocorridos. Foram evidenciados impactos agudos como destruição direta de ecossistema, prejuízo à fauna, actiofauna, né, que é um dos tipos de prejuízo à flora, prejuízos socioeconômicos e humanos. Houve destruição de resiliência do sistema nessas regiões do Rio Doce, que é o rio que vai ter o Espírito Santo. Foi comprovado, de acordo com o IBAMA, alguns pontos, né? Morte de trabalhadores da empresa e moradores da comunidade, além de pessoas desaparecidas que até hoje algumas não foram encontradas. Desalojamento de populações, porque várias comunidades ribeirinhas foram inundadas. Devastações de localidades, destruição de estruturas públicas e privadas das cidades, né, principalmente na comunidade de Mariana. Destruição das áreas agrícolas e pastos.
Interrupção da geração de energia, porque foi uma barragem, né, que rompeu. Destruição das áreas de preservação ambiental e vegetação nativa da Mata Atlântica. Assoreamento dos cursos de água, porque a água fica contaminada. Interrupção do abastecimento de água, porque a água está contaminada. E interrupção da pesca por tempo indeterminado, porque os peixes, né, a vida marinha também ficou contaminada. Os resultados iniciais das amostras de água dos rios afetados pelo desastre apontam para a alteração dos seguintes parâmetros. Então, esses materiais aqui, o bário, o chumbo, o cobalto, o cobre, cromo, estranho, manganês, níquel, tudo isso foi derramado nas águas. Então, vamos entender um pouco da legislação. O que aqui nos diz? Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Então, a Defesa Civil Nacional, ela traz, né, esses decretos aqui que eu vou passar para vocês. Caso vocês tenham interesse, vocês podem ler com mais calma. Então, vamos lá. É inquestionável que os desastres ambientais trazem consequências ambientais, econômicas e sociais graves. Podemos salientar que os mesmos não se limitam a prejuízos diretos, podendo ocasionar outros danos a médio e longo prazo, exigindo em determinadas situações um monitoramento contínuo do ambiente, em alguns casos vistos nesse trabalho, nessa aula, né? Dessa forma, concluímos que é importante a compreensão dos desastres ambientais e seus impactos por todos os setores da sociedade, principalmente os dos empresários, para que possam, junto com os técnicos e outros profissionais, promover o cumprimento das normas técnicas de segurança. Então, aqui as referências para vocês, né? Que é um slide que eu usei há algum tempo. Esse aqui, na verdade, é o período que a gente entrou, né? Para fazer esse slide. É muito interessante nós vermos que não é só dos empresários, precisa-se ter uma ajuda aí de toda a população e também do Estado, né? O Estado maior, quando eu falo Estado, é com E maiúsculo, que nós já aprendemos aqui. O Estado, ele precisa intervir nesse momento, né? O Estado, ele precisa ter uma legislação mais forte para que os desastres ambientais se tornem só naturais. Porque se for natural, a gente ainda costuma entender, mas quando o desastre ambiental é humano, é muito triste para a sociedade. Então, pessoal, seria isso que eu teria para passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Ainda temos alguns temas. Eu estou indo um pouco mais devagar, porque o nosso conteúdo programático ele é menor, né? Então, dá para a gente ir mais devagar, trabalhar 2 temas por dia. No início do mês agora, vamos entrar com a história de Goiatuba, que é a melhor parte do nosso curso. Até mais, pessoal. Forte abraço, uma boa noite a todos vocês, um bom final de semana e um bom encerramento de semestre aos professores que estão nos acompanhando. Eu sei que é difícil para todos nós, né, esse encerramento de semestre, mas vamos conseguir. Boa noite a todos, forte abraço, fiquem na paz.